Olá, neste nosso segundo módulo, nós vamos ver como conseguir acesso ao ChatGPT, se é que você ainda já não tem, e começar a interagir com ele. Nós já sabemos que o ChatGPT é um modelo treinado que vai interagir conosco de uma forma conversacional, com característica humana. Vamos ver como é que a gente faz para conversar com ele. O primeiro passo é você ir para chat.openai.com. Você vai cair nessa página que vai te oferecer a opção de login ou de sign up. Se você ainda não tem uma conta com a OpenAI, você vai sign up. Clica no botão, abre uma janela que te oferece a oportunidade de criar uma conta. Você entra com seu e-mail ou continua com uma rede social, ou com o Google, ou com uma conta da Microsoft ou uma conta da Apple. Se você tiver uma conta com o Google, facilitou a sua vida. Vamos supor que tenha clicado aqui. Ele vai pedir para você escolher uma conta sua no Google para prosseguir para o OpenAI. Você escolhe. Ele vai te pedir para definir uma senha. Você define. Toca para frente. Ele vai te mandar um e-mail de verificação. Então você agora vai precisar ir na sua conta, no caso do Gmail, confirmar, verificar o seu endereço de e-mail. Tem um botão de verificação, um botãozinho verde ali no meio. Então você vai clicar nele. E isso vai te levar de volta para o OpenAI, onde ele vai pegar alguns detalhes a mais a seu respeito. Primeiro nome, último nome, data de nascimento, toca para frente, telefone de contato, toca para frente. Ele vai te mandar um código para o telefone e esse código você vai ter que entrar aqui para acabar a caracterização. Feito isso, você está em casa. Então, você teve acesso, a tua conta está aberta e você está com acesso à página inicial da plataforma OpenAI. Não é essa versão que nós queremos o ChatGPT. Então, vamos de novo, o mesmo. Para ter acesso ao ChatGPT, nós vamos de novo ao chat.openai.com. Só que agora nós já temos a nossa conta, e em vez de sign up, nós vamos para o login. Clicou em login, vamos cumprir o ritual normal de login, né? E caímos na página inicial, que vai nos dar alguns alertas. Vamos ter a paciência, né, de passear por essas páginas iniciais aqui. É só a primeira vez que isso vai acontecer, então vale a pena você dar uma espiada com sossego. Primeira coisa, que eles lembram a gente de que essa aqui é uma versão de pesquisa preliminar gratuita. Isso dá a entender que o serviço poderá vir a ser cobrado no futuro, né? Eles não dão garantia nenhuma de que o serviço vai ser gratuito para sempre. A segunda coisa é que o objetivo é conseguir feedback externo, obter feedback para tornar o sistema melhor, para melhorar o sistema e torná-lo mais seguro. Significa, né, que além dos positivos, negativos que nós podemos oferecer a cada resposta dele, pode ser que ele colete, inspecione o nosso conteúdo, né, para ver como é que o algoritmo está se comportando. Isso quer dizer que a gente não deve colocar informações confidenciais, informações sigilosas, coisas que você não gostaria que se tornassem públicas, porque não tem garantia de sigilo naquilo que foi colocado para ele durante uma conversa. A outra coisa é que, embora eles tenham, né, salvaguardas em vigor, embora eles tomem cuidado, o sistema pode gerar informações incorretas ou enganosas, como eu falei para vocês, ele pode errar e produzir informações ofensivas ou de conteúdo tendencioso. Ele não se destina a dar conselhos. Essa é uma informação importante e que não pode ser menosprezada, pode deixar de levar a sério. Então tem sites que vão te recomendar usar o ChatGPT para conseguir aconselhamento psicológico, pedir aconselhamento médico, e ele não é feito para isso, ele é feito para conversar. Então toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Toda vez que você pedir uma opinião, peça com um alerta ligado. Toma muito cuidado com as respostas e não vá tomar nada do que ele te disser como definitivo. Certo? 2 alertas sobre como eles coletam dados. A primeira coisa é que as conversas podem ser revistas pelos trainers deles, né, pelos treinadores do AI, para melhorar o sistema deles. E esses caras podem ser humanos, não é necessariamente um treinador automático. E a segunda, reforçando o que eu falei para vocês, né, não compartilhe
informações sensíveis, confidenciais nas suas conversas. Tá certo? Então, torna a conversa o mais neutra possível para não ter perigo. Next, outra vez. Eles gostariam de ter o nosso feedback, né? O desautorizado e um autorizado. Então, vocês vão ver que sempre vai ter uma oportunidade de dizer se você gostou ou não gostou de uma resposta. E eles também têm um canal no Discord. Entendido isso, né? A gente pode tocar para frente. E aí caímos, de fato, na página inicial, na tela inicial do ChatGPT. De agora em diante, toda vez que a gente fizer um login, nós vamos cair aqui. Veja que lá em cima, ele oferece para nós dois modelos. O GPT-3 IB, que é o que nós vamos usar, que é gratuito, e oferece o GPT-4. Se você clicar no GPT-4, ele vai te abrir uma telinha e oferecer um plano Plus que custa $20 por mês. Se você vier a usar muito o ChatGPT, pode ser um investimento que vale a pena. Mas no início, não tem necessidade. Né? Até você se acostumar e até ele se tornar de fato uma ferramenta indispensável para você, dá para ir vivendo com 3,5. Se você clicar no Upgrade, né, ele vai te oferecer a conta que eu falei. A mesma coisa acontece se você clicar naquele botãozinho Upgrade to Plus que tem ali do lado esquerdo. Né? Dá na mesma. E aí vem a oferta do plano, como eu te falei. Né? Tem o plano livre à esquerda, que é onde a gente vai ficar, e o plano remunerado, né? O plano com custo, que é de $20 por mês do lado direito, que por enquanto eu acho que não é o caso. Clica ali para fechar. Muito bem. Então estamos na nossa janela inicial de novo. O que nós temos aqui? Nós temos um botãozinho lá no canto superior esquerdo que permite iniciar uma nova conversa. Ele deve ser usado toda vez que a gente quiser mudar de assunto, para separar uma conversa da outra. Vocês vão ver que o ChatGPT ele acumula a conversa recente, ele leva em conta o que a gente vem falando. E se a gente trocar de assunto no meio, ele pode misturar uma coisa com a outra. Então é uma prática saudável, né? Toda vez que você for mudar de assunto, iniciar uma nova conversa. Um botãozinho para esconder essa barra escura da esquerda, e deixar um espaço de trabalho maior. Uma é a barra da esquerda, que vai conter uma lista das nossas últimas conversas. Isso aí vai permitir que a gente retome uma conversa que foi começada na outra ocasião. E, finalmente, a área onde nós vamos entrar e vamos ver as nossas entradas e as nossas respostas. E tem alguns exemplinhos de frases que servem para puxar a conversa. Nós vamos chamar essas frases de prompts. Vamos olhar isso mais de perto um pouquinho. Então, por exemplo, explique por que a pipoca estoura para uma criança que gosta de ver isso no micro-ondas. Então, veja, tem um verbo, né, explique, então uma coisa para ser feita. Tem um objeto, explique o que. Para uma criança, então isso define que tipo de linguagem a gente espera que ele use na resposta, que gosta de ver isso no micro-ondas. Então ele não vai explicar como é que o milho da pipoca estoura na panela, ele vai explicar como é que ele estoura dentro do micro-ondas. Veja que dando esses contornos, a gente fechou o espaço de resposta dele e é provável que a resposta venha mais próxima daquilo que a gente está esperando. Mesma coisa, projete um esquema de banco de dados para uma loja online. Então, se a gente tivesse só falado projete um esquema de banco de dados, podia ser para qualquer coisa. Na hora que você fechou, fala, não, é para uma loja online. Pronto. As características do banco de dados que ele vai sugerir vão ser adequadas para esse tipo de aplicação. Outro exemplo de fechamento de contexto. Me dê ideias. Se parar aí, me dê ideias. Ele pode dar ideia para qualquer coisa. Pode músicas para você ouvir, filmes para você assistir, coisas para você pensar, seja lá o que for. Então, vamos fechar isso. Me dê ideias para aquilo que eu posso fazer com a arte que meu filho faz. Pronto. Cercou o escopo e definiu exatamente que tipo de ideia que a pessoa está desejando. Mesma coisa. Crie uma página pessoal para mim. Pode ser de qualquer jeito. Né? Então, qual estilo que você gosta? Que cores que você gosta? Já pensou em cor? Já pensou em movimento? Então, para não falar isso de saída, jogou o problema para ele. Depois de me fazer 3 perguntas. Então, o que
que provavelmente você vai ter, se você executar essa prompt, né, depois eu sugiro que vocês peguem e executem essas 4 prompts aí, e outros exemplos que vocês possam pensar, só para ver o que vem de volta. Então, experimenta falar, crie uma webpage pessoal para mim, sem falar mais nada, e veja o que vem. Tá? E se você repetir essa pergunta várias vezes, ele vai chutar para tudo quanto é lado. Agora, quando você disser, depois de me fazer 3 perguntas, você vai ver que ele vai fazer perguntas que ele considera razoáveis para instruir a forma como ele vai criar a webpage. E que essa webpage vai acabar tendo o aspecto, né, tendo o jeitão delineado pelas perguntas que você respondeu. Tá bom? E aí nós chegamos no Send a Message, que é a caixinha onde nós vamos colocar as nossas prompts. Então, toda mensagem que nós vamos mandar para ele vai ser digitada nesse espaço. Nós vamos clicar na setinha aqui da direita ou um return, né, um enter, para que a mensagem seja enviada. Ele vai responder, nós vamos falar uma outra coisa, ele vai responder, nós vamos falar uma outra coisa, e assim a conversa anda, tá bom? Então, nesse espaço aqui, nós vamos digitar as nossas mensagens ou prompts, como essas dos exemplos aí de cima. Feito isso, nossa vez, vamos digitar uma prompt. Eu botei o que é uma árvore. Vocês viram que quando você digita o que é uma árvore, a setinha da direita aqui, né, ela se ilumina e você confirma a pergunta, né, ou confirma a prompt, ou clicando na setinha, ou dando Enter. Então, cliquei na seta. E aí ele respondeu, uma árvore no contexto biológico é uma planta assim, assim, assim. Puxa vida, não era isso que eu queria. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Se você passar o mouse na divisa entre a prompt e a resposta, aparece um botãozinho ali, um botão de edição. Vamos clicar nele. Clicando nesse botão de edição, ele vai permitir que você edite a pergunta que tinha sido feita antes e abrir um botãozinho ali de salvar e submeter. Então, nós podemos estender a nossa pergunta. O que é uma árvore em ciência da computação? Salvar e submeter. Pronto. E aí vem a resposta. Em ciência da computação, uma árvore é uma estrutura de dados hierárquica, etc, etc, etc. Veja que tem um campinho aqui à esquerda, 2/2, dizendo que essa é a segunda de 2 respostas. Ou a segunda de 2 perguntas, né, que está lá em cima. Quer dizer que antes dessa tinha aquela nossa, que era só o que é uma árvore, e essa aí foi a segunda pergunta que nós fizemos, né, o segundo prompt, na mesma etapa da conversa. Se a gente clicar na setinha à esquerda, voltamos para a primeira pergunta. E ele vai te mostrar de volta a primeira resposta. Se a gente passar o mouse ali, nós podemos alterar a nossa prompt outra vez. Vamos fazer isso. Coloquei um binário ali no meio agora, que é uma árvore binária em ciência da computação. Salvar e submeter. Vamos ver o que ele responde. Então agora ele vai explicar uma árvore binária, uma estrutura de dados amplamente utilizada, etc, etc. Se você olhar naquela informação ali da esquerda, agora ele fala 3 de 3. Significa que essa é a terceira pergunta de um conjunto de 3. Se a gente andar para a esquerda, nós vamos encontrar a primeira resposta, a primeira pergunta com a primeira resposta, que vai estar marcado 1 de 3. A segunda pergunta com a segunda resposta, que vai estar marcado 2 de 3. E se a gente vier para a terceira, nós vamos estar nessa, tá bom? Então agora, respondeu o que a gente queria saber, ótimo, está aí explicado o que é uma árvore binária, a gente já pode estudar, podemos criar uma nova prompt. Se você não gostar da resposta dele, você pode clicar nesse botãozinho regenerar aqui, né? E ele gera uma nova resposta para a mesma pergunta. Nesse caso, a gente gostou, não vamos fazer isso. Vamos colocar uma nova pergunta aqui. Vamos falar, como é que a gente implementa uma árvore binária em Python? De novo, veja que o botãozinho da direita acendeu. Então, nós vamos clicar nele. E isso nos leva a mais. Então, implementar uma árvore binária em Python envolve a criação de classes, etc, etc. E a gente sempre pode continuar a conversa. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou falar para ele, olha, não tem um jeito mais simples? Veja que eu comi um L ali, escrevi simples em vez de simples, e isso não atrapalha. Ele percebe que a gente se enganou e toca para frente. Eu ainda não estudei classes. Então, apesar da gente procurar escrever da forma mais correta possível para evitar mal-entendidos, um acento ou outro, uma letra ou outra, uma vírgula ou outra, acabam escapando e normalmente não prejudicam. Né? Ele consegue tirar o contexto da conversa e tocar para frente. Se a gente clicar aqui, eu vou responder, claro,
Vou fornecer uma versão mais simples usando apenas funções. E aí ele vai descrever, ele vai oferecer o código que faz essa implementação, e assim vai. Nós podemos tocar essa conversa o resto da vida. Tá? A paciência dele é inesgotável e assunto não falta. Com isso, nós vimos como é que é fácil falar com o ChatGPT, nós vimos que é possível ajustar a conversa, seja para refinar a resposta, seja para corrigir alguma coisa que a gente não expressou muito precisamente, ou que a gente mesmo se enganou no perguntar, de forma que a gente consiga respostas mais objetivas, mais de acordo com o que a gente esperava possível. No próximo módulo, nós vamos explorar um pouco mais os limites do ChatGPT. Aqui nós vimos o que ele é capaz de fazer. No próximo módulo nós vamos mudar o assunto.